Eu nunca imaginei que um dia estaria escrevendo algo assim, mas preciso colocar pra fora, porque ainda sinto como se tivesse um nó preso no peito. Sou advogada de divórcios, já vi de tudo na minha carreira: traições, golpes, casamentos destruídos por dinheiro. Mas nunca pensei que eu mesma seria vítima disso dentro da minha casa. Eu sempre achei que meu casamento era estável, que apesar da rotina puxada, eu e o Hélio tínhamos uma parceria sólida. Só que as coisas começaram a mudar de um jeito estranho há cerca de 2 anos. Ele se afastava, inventava desculpas, e eu comecei a notar pequenos sinais que, no fundo, eu não queria admitir. Até que um dia, tudo explodiu de vez. A cena que ficou gravada na minha memória aconteceu em um restaurante que nós costumávamos frequentar. Hélio me chamou para jantar, dizendo que precisava conversar seriamente. Eu já fui desconfiada, mas não estava preparada para o que vi. Ele apareceu acompanhado da própria secretária, Genevieve, que surgiu com a barriga de grávida já bem evidente. Eu lembro do meu estômago embrulhando, do barulho ao redor sumindo, como se só aquela imagem existisse. Eles se sentaram diante de mim como se fosse algo normal e começaram a jogar na minha cara que estavam juntos há mais de 1 ano e meio e que agora exigiam a mansão que eu herdei da minha família, como se fosse só um bem descartável que eu deveria entregar. Naquele momento, eu não gritei, não chorei, não levantei da mesa. Acredite, vontade não faltou. Mas algo dentro de mim travou, como se eu estivesse assistindo uma cena fora do meu corpo. O absurdo era tão grande que eu não conseguia reagir do jeito que eles provavelmente esperavam. Hélio olhava para mim com uma mistura de arrogância e frieza, como se tivesse certeza de que eu ia desmoronar e aceitar tudo calada. E Genevieve? Ela mantinha um sorriso cínico, acariciando a barriga, quase como se fosse uma provocação. Eles achavam que eu estava destruída, mas o que eles não sabiam é que eu já vinha me preparando fazia meses. Desde que comecei a notar inconsistências no comportamento dele, eu tinha tomado medidas legais discretas, blindando meu patrimônio e deixando tudo registrado. Então, por mais que meu coração estivesse em pedaços, minha mente sabia que eu não estava indefesa. Eu lembro claramente do jeito que Hélio falou sobre a casa. Ele disse, sem rodeios, que a mansão deveria ficar com quem iria construir uma nova família de verdade. Essas palavras queimaram como ácido na minha pele. Aquela mansão não era apenas um imóvel de luxo. Era um pedaço da minha história, da minha família. Eu herdei e investi cada centavo que eu tinha para reformá-la, cuidando de cada detalhe. E agora, ver meu próprio marido tentando arrancar isso de mim para jogar na mão da amante grávida, me deu uma sensação de nojo e de raiva que não consigo descrever. Eu mantive a compostura, mas por dentro, juro, senti vontade de levantar e jogá-los contra a parede. Ao mesmo tempo, enquanto eles falavam, eu percebia as contradições, o nervosismo por trás das palavras. Genevieve apertava as mãos. Hélio desviava o olhar. Era como se, no fundo, eles soubessem que não tinham o controle que pensavam ter. Eu não respondi nada de imediato naquele jantar. Apenas deixei que eles falassem, como se estivessem ensaiando um teatrinho para me derrubar. Enquanto isso, por dentro, eu só lembrava dos documentos que já tinha guardado em um cofre do escritório. Contratos, registros de transferência de bens para a Malmo Holding que criei, provas do desvio de dinheiro que Hélio vinha fazendo em silêncio. Tudo aquilo estava ali, pronto para ser usado no momento certo. Mas eu não deixei transparecer nada. Fiz questão de manter uma expressão quase neutra, talvez até de leve incredulidade, porque eu queria que eles acreditassem que tinham conseguido me atingir. Essa era a chave. Deixar que subestimassem a minha capacidade. Se eu reagisse de imediato, poderia estragar meses de preparo. Então eu apenas respirei fundo. Bebi um gole de água e disse que precisaria de um tempo para pensar. Hélio me olhou como se tivesse vencido, e aquilo só reforçou ainda mais a minha vontade de esmagá-lo no momento certo. Quando voltei para casa naquela noite, a sensação foi de entrar em um campo minado. Tudo dentro de mim gritava para eu desmoronar. Mas ao mesmo tempo, havia uma frieza racional que me mantinha de pé. Caminhei pelos cômodos da mansão, passei a mão pelas paredes recém-reformadas, olhei cada detalhe que tinha, escolhido com tanto cuidado, e a raiva tomou conta de mim. A ideia de que eles acreditavam que eu simplesmente entregaria tudo aquilo era insuportável. Passei horas andando de um lado para o outro, revendo cada passo que já tinha tomado, checando mentalmente se não havia nenhuma brecha. Eu lembrava da investigadora particular que contratei, das fotos, das mensagens que ela conseguiu, até das movimentações financeiras suspeitas que documentamos.
Tudo estava no meu controle. E naquele momento, eu percebi que não era apenas uma questão de proteger meu patrimônio. Era sobre mostrar que eu nunca fui a vítima que eles imaginavam. Eles escolheram jogar sujo, mas eu já estava 3 passos à frente. E agora, era só esperar a hora certa de virar o jogo. No dia seguinte ao jantar, eu acordei com o peso de tudo me pressionando, mas sem possibilidade de hesitação. Liguei para Cleo assim que sentei na escrivaninha. Precisava que ela soubesse de cada detalhe, antes que Hélio tivesse tempo de organizar qualquer retaliação. Expliquei sem rodeios quem estava envolvido, os documentos que eu tinha e que Genevieve aparecera grávida exigindo a casa. Cleo, que é minha sócia há anos e conhece minha maneira de trabalhar, não pediu explicações dramáticas. Fez poucas perguntas objetivas e já começou a listar os passos. Enquanto ela falava, mandei mensagem para o meu irmão Vince. Preciso que venha ao escritório. Hoje. Agora. Vince não é do ramo jurídico, mas é o tipo de pessoa que não se intimida com confrontos e ia ser útil para manter o apoio da família visível. A sensação de ter aliados ao lado não diminuiu o nó no peito, mas me deu clareza. Eu sabia quais cartas tinha na manga. A holding, os contratos, as provas do desvio, e precisava colocá-las na mesa de forma ordenada, sem dar a Hélio a chance de articular uma mentira convincente. A primeira parte do plano foi simples e deve ter parecido óbvia para quem me vê de fora. Documentação. Chamei a investigadora para uma reunião presencial. No meu escritório, pedi que trouxesse tudo em cópias autenticadas. E comecei a montar um dossiê que eu pretendia usar se eles insistissem em me forçar. Enquanto a investigadora alinhava as fotos e mensagens em envelopes lacrados, eu entreguei a Cleo a via eletrônica da transferência de bens para a Archer Holdings e pedi que verificasse cláusulas específicas, responsabilidades, cláusulas de moralidade e a blindagem patrimonial que eu havia inserido meses antes. Vince ficou no corredor, no biro, telefone com um amigo que conhecia um laboratório para testes de paternidade, porque eu queria obrigar aquela gente a provar o que dizia. Não era vingança pelo prazer de ferir. Era uma tática calculada para remover o verniz de normalidade que Hélio e Genevieve tentavam pintar sobre a traição. Tudo parecia dar certo no plano mental que eu tinha, mas a ansiedade era uma presença física, um tremor na mão, uma secura na boca, que eu precisava esconder. Eu precisava parecer calma, extremamente calma, porque qualquer tremor visível ali poderia ser interpretado como fraqueza. No meio da tarde, recebi a primeira ligação de Hélio depois do jantar. Ele não parecia preocupado, muito menos arrependido. Pelo contrário, falava com aquele tom calculado, quase ensaiado, dizendo que seria melhor resolvermos isso de forma amigável para evitar escândalos. Eu segurei o telefone com tanta força que meus dedos doíam, mas mantive a voz firme. Respondi apenas que estava pensando, e que em breve daria minha posição. Mal desliguei, olhei para Cleo, e ela entendeu sem eu precisar explicar. Era a típica tentativa de intimidação, aquele jogo psicológico de quem acredita ter a vantagem. A diferença é que eu conhecia muito bem essa tática, porque já vi dezenas de clientes sofrendo com o mesmo. E pela primeira vez, percebi a ironia cruel. Eu, advogada de divórcios, estava vivendo na pele aquilo que eu sempre orientei outras pessoas a enfrentar. Decidi que não podia esperar que eles viessem até mim de novo. Eu teria que tomar a iniciativa. Naquela mesma noite, pedi a Vince que me acompanhasse até a mansão. A minha mansão, que eles achavam que já tinham tomado. E revisei cada documento guardado no cofre, conferindo assinatura por assinatura. O cheiro de couro do escritório, a mesa pesada de madeira. Tudo parecia me lembrar que aquele lugar carregava a história da minha família, e não de um casamento podre. Separei pastas inteiras com cópias das transferências para a Archer Holdings, notas, fiscais de reformas pagas com meu dinheiro, até registros de reuniões com arquitetos que comprovavam meu envolvimento direto. Quando terminei, respirei fundo e percebi que não havia uma única brecha para Hélio contestar legalmente. Mas o detalhe que me fez sorrir pela primeira vez naquele dia foi abrir o envelope com as fotos da investigadora. Hélio entrando em hotéis baratos com Genevieve, datas que batiam com os dias em que ele dizia estar viajando a trabalho. E, como cereja do bolo, registros bancários mostrando quantias transferidas para contas em nome dela. Naquele instante, o medo começou a se transformar em uma raiva sólida, quase fria, que me dava ainda mais clareza do que precisava fazer. Peguei o telefone e marquei uma reunião informal no meu escritório para aquela noite, dizendo que queria resolver pessoalmente. Mas quem entrou não foi só o Hélio,
Ele veio com um advogado agressivo, do tipo que fala alto para intimidar, e com Genevieve segurando a barriga e tentando manter uma postura de vítima. Eu já tinha avisado a Cleo e o Vince para ficarem por perto. Eles se sentaram nas cadeiras da sala de espera como se fossem clientes, mas prontos para intervir se precisasse. Quando a conversa começou, eu falei devagar, sem gritar. Pedi que fizessem um teste de paternidade. Não como provocação, mas como condição mínima para qualquer negociação séria. A expressão de Hélio mudou imediatamente. Ele deu um passo atrás, tropeçando em argumentos vazios, e o advogado tentou contornar com a ameaça de processo por difamação. Eu respirei, deixei que ele falasse, e depois mostrei uma das pastas sem levantar a voz. Fotos, extratos, registros de transferências. Foi um silêncio pesado, daqueles que faz até o ar do cômodo parecer mais denso. Genevieve não conseguiu olhar nos meus olhos. Suas mãos tremiam. Percebi que o teatro deles começava a rachar, e eu, por mais que o coração martelasse no peito, senti uma frieza concreta tomando conta. Não de frieza maldosa, mas de uma disciplina prática que me mantinha lúcida e firme. A reviravolta começou quando o telefone do Vince tocou e ele saiu rapidinho, voltando pálido com um homem atrás. Caleb Richardson, treinador pessoal que, segundos antes, eu nem sabia o nome, estava ali com uma cara de quem vinha descobrir algo importante. Ele entrou segurando mensagens no celular, prints de conversas com Genevieve, fotos de encontros e uma prova que desmontava a história fácil que Genevieve tentava vender. Caleb dizia acreditar, ser o pai, e as mensagens mostravam ciúmes, promessas e até uma consulta em clínica que coincidia com as datas. Ver aquele homem falando com voz rouca e nervosa fez algo estranho. A narrativa que Hélio e Genevieve montaram desandou em minutos. O advogado começou a suar. Hélio tentou rebater com acusações, e eu apenas deixei que cada detalhe fosse colocado em mesa. A Archer Holdings estava registrada com formas de proteção que anulavam qualquer tentativa dele de retirar ativos, cláusulas de moralidade que eu havia previsto para casos de traição comprovada, e provas de desvio que podiam arruinar a carreira dele se viesse a público. No meio da confusão, eu senti uma mistura de alívio e um cansaço antigo, como se eu finalmente tivesse cortado uma ferida que já doía há muito tempo. E apesar do caos, havia algo calmo em mim. Saber que, quando tudo terminou naquela noite, nada daquilo poderia ser arrancado de mim. E que o que parecia um colapso do meu mundo, na verdade, estava sendo demolido do lado de quem traiu. Depois que Caleb saiu, ainda sentia o peso daquela noite inteira pairando sobre mim, mas também percebi que a situação já tinha mudado completamente. Genevieve estava branca, tentando encontrar palavras, enquanto Hélio parecia que tinha engolido um balde de gelo. A arrogância dele tinha evaporado, substituída por um medo evidente, quase infantil. Eu me sentei, respirei fundo e comecei a detalhar ponto por ponto o que eles não podiam tocar. A mansão, os investimentos, cada contrato que protegia meus ativos. Era impressionante como, de repente, o poder que eles achavam ter desapareceu. Eu não precisava gritar, ameaçar ou implorar, apenas colocar tudo na mesa e deixar que a realidade falasse por si. Eles tentaram argumentar, chorar um pouco, culpar um ao outro, mas era como assistir a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. A sensação foi estranha, alívio misturado com uma raiva que ainda queimava dentro de mim, mas que agora estava direcionada com clareza, sem confusão ou dúvida. Enquanto eu organizava novamente os papéis no escritório, Cleo e Vince ficaram próximos, atentos a qualquer reação deles. Eu podia sentir cada músculo do meu corpo tensionado, mas minha mente estava cristalina. O que parecia impossível de controlar durante anos estava sob meu domínio total. Hélio tentou lançar uma última cartada, insinuando que poderia recorrer à justiça, mas eu apenas sorri, mostrando as cláusulas de moralidade e os registros de desvio de ativos. Ele ficou sem palavras, e Genevieve, por mais que tentasse disfarçar, começou a chorar silenciosamente. Não era uma vitória apenas legal, era uma vitória pessoal, emocional. A sensação de justiça, ou pelo menos de equilíbrio, invadiu cada canto do meu corpo. Por horas, senti o mundo virar de cabeça para baixo e depois se estabilizar, como se eu tivesse fechado uma porta que eles nem sabiam que existia. A noite avançava, mas cada instante parecia concentrar anos de tensão,
e preparação. Eu não precisava me mover, apenas permanecer firme, observando a queda inevitável deles. Com a situação finalmente sob meu controle, decidi não ceder nem um centímetro. Hélio parecia incapaz de entender que eu não estava emocionalmente abalada. Na verdade, eu me sentia mais forte do que nunca. Ele ainda tentava manter alguma aparência de superioridade, mas cada palavra dele soava vazia. Genevieve, por outro lado, já não sabia onde se apoiar. O sorriso de antes tinha desaparecido, substituído por medo e frustração. Eu me levantei e comecei a caminhar pelo escritório, passando os dedos nos contratos e pastas, lembrando mentalmente cada passo que tinha tomado nos últimos meses. A raiva ainda pulsava em mim, mas era uma raiva focada, controlada, que me dava clareza e força. Senti como se estivesse segurando nas mãos não apenas a minha herança, mas a minha dignidade inteira. Então veio o momento em que percebi que eles já não tinham mais argumentos. Hélio começou a balbuciar. Genevieve se encolheu, e o advogado deles tentou salvar a situação, mas sem qualquer efeito. Mostrei novamente as cláusulas de moralidade que impediam que Hélio tivesse acesso à holding. Provei cada desvio financeiro, e até relembrei situações documentadas que poderiam arruinar a carreira dele. A tensão era palpável. O ar parecia pesado, como se cada respiração estivesse carregada de eletricidade. E enquanto eles tentavam se reorganizar, percebi algo quase surreal. A sensação de que todo aquele poder que eles imaginavam ter evaporou instantaneamente. Eu estava de pé, firme, e o mundo deles desmoronava ao meu redor. E eu não precisava fazer mais nada além de manter a calma e deixar a verdade falar por si. Por alguns minutos, foi apenas o silêncio pesado, cheio de olhares desesperados, que ditava o ritmo da noite. A noite já estava avançada, mas ainda havia tensão no ar, como se cada segundo pudesse explodir em conflito. Eu me sentei na ponta da mesa, olhando para eles, e senti uma estranha calma misturada com cansaço. O tipo de cansaço que vem depois de segurar tanto controle sobre uma situação por meses. Genevieve começou a chorar baixinho, e Hélio desviava o olhar, sem conseguir encontrar qualquer argumento convincente. Eu só observava, controlando minha respiração, mantendo cada músculo do corpo firme. Sabia que se eu demonstrasse qualquer fragilidade, toda a vantagem construída com tanto esforço poderia desaparecer. Era incrível como, depois de anos, toda a preparação, cada reunião secreta, cada passo legal, agora me dava esse poder silencioso. Eles pareciam pequenos diante de mim, presos no próprio labirinto de mentiras que haviam construído. No meio desse silêncio pesado, percebi o ponto que mudaria tudo de vez: o teste de paternidade. Liguei para o laboratório e confirmei que tudo seria feito imediatamente. Hélio começou a suar frio, e Genevieve engoliu seco, percebendo que a farsa que sustentava ia se desmoronar. Vince, que estava ao meu lado, apenas assentiu discretamente, sabendo que cada detalhe importava. Cleo me olhou com aquele sorriso mínimo que dizia: "Você está no controle." E naquele instante, senti a sensação mais estranha, uma mistura de alívio, raiva, satisfação e ainda um pouco de medo. O medo de que qualquer passo em falso pudesse abrir uma brecha. Mas eu sabia que não havia brecha. A Archer Holdings, os contratos, as provas, tudo estava sólido. E enquanto eles permaneciam ali, paralisados, eu percebi que, pela primeira vez naquele dia, a balança tinha virado totalmente a meu favor. Enquanto esperávamos os resultados do teste, eu senti uma calma estranha tomando conta de mim. Tudo parecia tão surreal. A arrogância de Hélio e a confiança de Genevieve tinham evaporado, e eu podia ver o medo nos olhos deles como se fosse líquido escorrendo. Eu me levantei, caminhei devagar pelo escritório, passando os dedos nos papéis e contratos, e percebi que aquela noite marcava mais do que uma vitória legal. Era a consolidação da minha autonomia. Cada detalhe que eu tinha planejado meses antes agora se tornava palpável, real, e a sensação de controle sobre minha vida era quase tangível. Não havia vingança no sentido de prazer. Era simplesmente justiça. Eu não precisava gritar, nem implorar ou chantagear. Bastava deixar que as provas falassem. E era exatamente isso que estavam fazendo. A tensão, no entanto, ainda era densa. Hélio tentava articular algo, mas a cada palavra só mostrava mais desespero e confusão. Genevieve se encolhia, olhava para ele e depois para mim, completamente perdida. Eu percebia cada movimento, cada reação,
e sentia a certeza esmagadora de que a noite inteira estava sob meu controle. Até Caleb Richardson tinha desaparecido, mas as informações que trouxe deixaram marcas permanentes na confiança deles. E enquanto olhava para aquela dupla tentando se recompor, senti algo que não esperava. Um alívio misturado com uma sensação de estranhamento, como se eu tivesse atravessado um campo minado e chegado do outro lado sem arranhões, mas com o coração ainda acelerado. A noite estava longe de acabar, mas eu sabia que, finalmente, a balança tinha virado completamente a meu favor. Quando finalmente recebi a confirmação do laboratório sobre o teste de paternidade, não houve gritos, não houve lágrimas exageradas, apenas um silêncio pesado no escritório. Eu olhei para Hélio e Genevieve, e a expressão de choque deles dizia tudo. A verdade tinha se materializado na forma mais concreta possível, desmoronando a farsa que eles achavam que ia durar. Eu respirei fundo, sentindo cada músculo do corpo relaxar só um pouco, mas mantendo a postura firme. Ainda havia muito controle a manter. Cleo e Vince trocaram olhares discretos, como se soubessem que aquele era o ponto final que transformaria a noite inteira em vitória completa. A sensação de poder era estranha. Não era euforia nem vingança, mas uma clareza quase dolorosa de que eu havia recuperado tudo que me pertence e, mais importante, minha própria vida. Depois disso, tudo simplesmente parou. Eles não tentaram discutir mais. Não houve gritos, nem escândalos. Hélio apenas recolheu suas coisas e saiu. Genevieve o seguindo em silêncio, sem olhar para trás. O escritório ficou vazio, exceto por mim, Cleo e Vince, respirando devagar, tentando digerir cada momento intenso daquela noite. A sensação era quase sobrenatural. Tudo começou e terminou no mesmo dia, sem alarde, sem explicações convincentes, mas com um desfecho claro. Eu sentei na cadeira, olhei para a mesa cheia de papéis e contratos e percebi que não perdi nada. Pelo contrário, ganhei autonomia, força e controle sobre minha própria vida. Até hoje, não sei explicar como aquela avalanche de mentiras e traições simplesmente desmoronou naquele dia, mas sei que sobrevivi, mais forte e consciente do meu valor. Na manhã seguinte, quando finalmente pude descansar um pouco, senti a estranha mistura de exaustão e liberdade. Passei pelas salas da mansão tocando cada parede, cada detalhe que tinha reformado, e percebi que estava sozinha com minhas escolhas e conquistas. Não houve vitória estrondosa, não houve aplausos. Apenas a sensação silenciosa de que tudo o que construí estava seguro, intacto, e que eu não precisava depender de ninguém para proteger minha vida. Olhei para o horizonte pela janela da sala, o sol entrando de forma tímida, e percebi que, mesmo depois de tanta tensão e medo, eu tinha saído mais forte, com a mente clara e sem espaço para arrependimentos. O que parecia um dia de destruição, na verdade, foi o dia em que recuperei meu controle. E então, de repente, tudo cessou. Não houve explicações, não houve desfecho dramático com confronto final. Simplesmente acabou. Hélio e Genevieve desapareceram da minha vida. A tensão evaporou, e eu fiquei com a clareza de que não perdi um marido, mas me libertei de uma ilusão. Até hoje, não consigo explicar o quão rápido tudo mudou. Como se a justiça tivesse acontecido de forma silenciosa e quase invisível. Mas a sensação permanece. Força, autonomia e a certeza de que nenhum jogo de mentira e traição jamais vai me derrubar. Aquela noite marcou para sempre minha vida, e mesmo agora, ao contar, sinto o coração acelerar. Não de medo, mas do impacto de ter enfrentado tudo de frente e saído inteira. Não houve magia, nem milagre, só estratégia, paciência e frieza que me permitiram sobreviver a um dia que poderia ter destruído tudo, mas que, no fim, me libertou completamente.